Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez com o estudo do Livro dos Espíritos, programa este que tem já um histórico, e esse histórico vocês encontram lá no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier, e vão encontrar também toda a programação da rádio e da TV Chico Xavier. Aí vocês aproveitam, quem não fez, faz a inscrição, precisamos de inscrição. Precisamos que vocês convidem os seus amigos para se inscreverem no canal da TV Chico Xavier. Precisamos espalhar, né, esse conhecimento, essas atividades, para que o maior número de pessoas possam, né, alcançar. Já tenho notícias que já chega a TV Chico Xavier na América Latina, em alguns locais lá na Europa, e isso nos deixa feliz, mas também com muita responsabilidade. Nós que fazemos, né, a TV Chico Xavier, eu, Ribamar, Agemiro Carneiro, e também Érica, que é a coordenadora, também uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, para que possamos sempre fazer, né, o melhor. E neste sentido, estamos fazendo essa campanha, né, da rifa, onde nós estamos na iminência de inaugurar os estúdios da TV Chico Xavier, mas faltam alguns equipamentos. E resolvemos, né, não nós, mas uma associação resolveu justamente fazer essa campanha em prol da TV Chico Xavier, e estamos justamente nos programas fazendo com que as pessoas possam nos ajudar nesse sentido, que vai ser o sorteio de um tablet, e vocês veem as informações lá na página do facebook.com/TV Chico Xavier. Pessoas de fora que queiram vender, entrem em contato através do Zap da TV Chico Xavier. Nós enviamos, como já enviamos para Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo, os carneios para as pessoas nos ajudarem nessa campanha, né? Hoje vamos estudar as questões 128 a 131, que é justamente anjos e demônios, mas antes disso, vamos dar uma boa noite a Érica Nóbrega, a Maria Isabel, a Sandra Benevídio, a Luci Lima, a Tiago, a Kalina, a Elisa Martins, a Selma Heloísa, a Maria Francelina, muita paz e muita luz, e outros companheiros que se encontram também conosco, né, prestigiando o programa, estudando junto conosco. É muito importante para quem deseja conhecer a doutrina espírita, estudar o Livro dos Espíritos. É de fundamental importância o estudo. Estamos formatando um programa para o estudo aqueles que estão iniciando a doutrina espírita, que seria um estudo para os iniciantes da doutrina espírita, estudos preliminares, e vai ter um programa, né, só para aqueles que querem, desde o início, né, ter um estudo inicial da doutrina, e esse programa vai ser dedicado justamente aí. Nós também que vamos revendo, é preciso estar sempre revendo, né, os ensinamentos da doutrina, para que a gente possa entender quando formos ler as obras subsidiárias e as demais obras da codificação. Então vamos ao estudo da noite de hoje. O Marcelo, que entrou agora também, o Ângelo, a Genadi também, uma boa noite, muita paz, e vamos hoje ao estudo. Vamos iniciar o estudo da noite de hoje. Já sabem que a doutrina, em 18 de abril, completou 162 anos, né, de idade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Estamos muito longe disso, mas estamos na caminhada. Instruí-vos, este o segundo, também ainda estamos na caminhada. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgavais o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece,
Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, mensagem do Espírito de Verdade, ditada em Paris em 1860. Vocês encontram na íntegra essas instruções dos Espíritos lá no capítulo 6 do Evangelho Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos. E Emmanuel faz uma alusão justamente a essa instrução, essa asa do sentimento e da instrução, onde ele fala que só conseguiremos alçar voo quando tivermos em igualdade essas duas asas, né, na nossa caminhada evolutiva. E é isso que nós estamos tentando, né, fazer, é isso que proporciona as reencarnações. E quantas forem necessárias para que a gente possa adquirir, né, este conhecimento e desenvolver estas duas asas. Estamos estudando a parte segunda do mundo espiritual dos espíritos. A parte segunda, como vocês sabem, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? A primeira, que deu origem à Gênese, essa segunda, o livro dos Médiuns, a segunda, que é a parte moral, as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta, das penas e consolações, que deu origem ao livro O Céu e o Inferno, formando assim com o livro dos Espíritos o Pentateuco, né, kardeciano. Então estamos estudando o subcapítulo desse primeiro capítulo, Espíritos. E neste capítulo Espírito, nós começamos a estudar hoje anjos e demônios. Esses itens acima nós já estudamos e os programas se encontram lá no nosso canal do YouTube, nós repetimos isso. E anjos e demônios é um tema muito interessante, né, e de curiosidade para muita gente. E vamos ver o que o Espírito de Verdade tem a nos dizer. Kardec pergunta na questão 128, os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Pergunta muito interessante, né? Porque essa questão dos anjos e demônios sempre é uma curiosidade de todos nós. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. Se assim nós formos pensar, isso significa dizer que Deus criou categorias diferentes. Concordam com isso? Mas isso vai de encontro às questões anteriores que nós estudamos, quando o Espírito de Verdade diz que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Então, fazendo um paralelo a essa questão, essa resposta do Espírito, do Espírito de Verdade que nós já estudamos anteriormente, então já existe, né, já podemos perceber como vai ser a resposta, né, do Espírito de Verdade em relação a essa pergunta de Kardec. Porque quando anteriormente Kardec, o Espírito de Verdade, em uma resposta a uma pergunta de Kardec, diz que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, no sentido de não ter nenhum conhecimento, e ao longo da evolução é que vai dependendo do livre-arbítrio, da escolha de cada um, vão os espíritos trilhando, né, os seus caminhos. Então, já temos uma noção, né, quem vem acompanhando, quem já leu o Livro dos Espíritos, uma noção do que o Espírito de Verdade vai nos dar de resposta. Vamos ver isso? Não. São os espíritos puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Quer dizer, vamos voltar à questão, os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial, e o Espírito de Verdade diz que não,
que justamente esses são os seres puros. Se lembra da escala espírita, que nós também estudamos e se encontra lá nos programas anteriores no canal do YouTube. Naquela última classe, a classe dos espíritos puros, quer dizer, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições, e nós vamos chegar a essa escala porque todos nós estamos determinados a evoluir, queiramos ou não. E Kardec faz comentário em relação justamente a essa questão e essa resposta. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção, né? Então, nós já vimos aí, nesse comentário de Kardec, ele faz justamente um resumo, um esclarecimento geral em relação a essa colocação do Espírito de verdade, que nos deixa, né, bem seguros, justamente da resposta desse Espírito de verdade em relação à pergunta de Kardec. E na questão 129, os anjos percorreram todos os graus da escala. Será que esses anjos, aqueles que hoje já se consideram espíritos puros, que estão lá naquela escala, né, última que nós estudamos, a classe dos espíritos puros, será que eles percorreram todas aquelas escalas que estudamos, desde a questão número 100 do Livro dos Espíritos? Percorreram todos os graus. Como já dissemos, uns aceitaram a sua missão, sem murmurar, chegaram depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição, que é o nosso caso, né? Quer dizer, ninguém está isento de atingir uma escala mais alta sem passar, né, por outra anterior. Então, é necessário, é natural, no nosso processo evolutivo, né, alçarmos voos de acordo com a escala, né, de acordo com a escala. Isso é de fundamental importância, porque precisamos. O espírito, nós que somos um espírito e temos um corpo, né, precisamos de ganhar experiência, ganhar conhecimento. E só conseguiremos isso quando passarmos por todas as escalas, todas as etapas, todos os degraus do conhecimento. Uns, como o Espírito de Verdade diz, alcançaram mais rapidamente essa classe dos espíritos puros, porque escolheram seguir o seu rumo sem olhar, vamos dizer assim, para o lado ou para trás, e outros teimosamente reclamando da vida, e nessas queixas, e nessa teimosia e nesse processo de escolha, permaneceram mais tempos em cada degrau, e assim mais longe fica o caminho, né, ou o tempo de chegada até atingir uma classe mais evoluída, até chegar a essa classe dos espíritos puros. Mas isso significa dizer que todos nós vamos chegar àquela música do Grupo Acorde de João Pessoa, intitulada Todos Nós seremos anjos. E
e a mais verdadeira, porque é uma lei divina, a evolução. A evolução é uma lei divina e todos nós estamos fadados a isso. Aí Érica faz a sua última colocação quando diz: se depender de cada um, para chegar à perfeição, temos que passar por todos os estágios. Aí vai depender de cada um o caminho percorrido para chegar mais depressa ou não. Tudo depende de nossas escolhas, do nosso livre arbítrio. Então vamos à questão seguinte. A questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Isso realmente é uma verdade, né? Existe essa tradição desses espíritos já evoluídos, esses anjos, ao longo, né, da história. E Kardec realmente preocupado justamente com essa questão, com esse ponto, ele faz essa pergunta ao Espírito de Verdade para nos esclarecer. Sendo errônea a opinião de que dos que admitem a existência dos seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens então acreditaram que eles sempre foram assim. Devemos ter em mente que a Terra não é soberana. Só ela tem vida humana, além de outras vidas também. Então, nessa concepção que a Terra não é soberana e que existe vida em outros planetas, e antes, como o Espírito de Verdade diz, antes da existência e da criação da Terra, outros espíritos, como sempre aconteceu, Deus sempre criou e ainda cria e ainda trabalha até hoje, né, na criação de seres, né? E muito, muito, muito antes de nós, espíritos já avançados na escala evolutiva, já no nível de espíritos puros, já existiam quando da criação do orbe terrestre, liderado pelo governador sideral Jesus Cristo, o Cristo. Coordenando uma equipe de espíritos, engenheiros, né, que alcançaram ao longo da existência essa condição, o qual também nós vamos um dia alcançar, né? E aí a Terra foi se povoando, o processo evolutivo foi acontecendo na Terra, e a um determinado ponto a Terra conseguiu ter a condição de começar a ter a existência de seres vivos. Desde o mineral, como fala Camille Flammarion, lá no livro Evolução Anímica, passando por todo aquele processo até chegar ao reino hominal, né? Então, essas civilizações, antes de nós, que não tinham entendimento muito das coisas, chegaram justamente a introjetar no seu comportamento a existência desses seres, a parte dos espíritos, né? Esses espíritos superiores, esses anjos, esses arcanjos, né? Esses espíritos superiores, e assim achando,
né, e por isso dessas crenças que várias escolas absorveram, acreditam, e ainda tem ainda pessoas que acreditam hoje que esses seres foram criados à parte, né? E a doutrina espírita veio justamente a fazer desmistificar essa ideia de que Deus criou espíritos já numa classe de espíritos puros, de classes privilegiadas, né? E vem o Espírito de verdade, a doutrina espírita, nos alertar que estes espíritos que civilizações passadas receberam a ajuda, orientações, passaram por todo um processo na sua caminhada evolutiva. Foram espíritos simples, ignorantes na sua origem, e foram adiantando e adiantando-se na evolução até chegarem ao ponto de se tornarem espíritos puros. Então, nada na criação teve o privilégio, né? Então, todos nós devemos, pelo nosso esforço, chegar aonde deveremos chegar. Isso é um ponto facultativo, ninguém discute, né? Aqueles que teimam em não aceitar, em algum momento vai reencarnar, vai evoluir, vai sentir a necessidade dessa evolução, de querer conhecer mais. E a partir daí vai continuar a sua caminhada. Ninguém fica, poderemos até estacionar em um determinado ponto, mas ninguém fica estacionado naquele ponto. Existe um conhecimento adquirido nessa fase, e vai se sentir uma necessidade em algum momento, de crescer. E aí o espírito começa a sua caminhada, retorna à sua caminhada evolutiva. A questão 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Já podemos, diante do que estudamos nas questões anteriores de hoje, já ter uma posição preliminar em relação a essa pergunta de Kardec. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Já sabemos que Deus não criou espíritos privilegiados já numa classe bem a nível de espíritos puros. Há de se convir, antes de ler a resposta do Espírito de verdade, que ele também não iria criar espíritos também em escalas bem inferiores ou fadados ao mal. Mas vamos ver o que é que o Espírito de verdade tem a nos dizer em relação a essa pergunta. Se houvesse demônios, seria obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior, em que outros semelhantes que eles residem. O Espírito de Verdade ele é bem incisivo, né, em relação a essa questão. Vamos repetir. Se houvesse demônios, seria criação de Deus. Isso nós já sabemos que é inadmissível. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados para o mal e infelizes para sempre? É uma contradição, né, fantástica. Se há demônios, é em teu mundo inferior em que os outros semelhantes que eles residem. Kardec, essa ainda é a continuação da resposta do Espírito de Verdade. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo
um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. E nós sabemos que essa figura, hoje é muito usada essa figura, né, de demônio, no sentido de, infelizmente, de amedrontar as pessoas, né, de ter um controle emocional das pessoas para fins outros. Aí nós vemos a importância da doutrina espírita, que desmistifica essa figura do demônio, né? Que Deus não criou figuras à parte, nem espíritos puros, nem espíritos eternamente fadados ao mal. E a importância da doutrina nesse sentido é justamente de nos fazer entender que estes espíritos que hoje se encontram numa faixa, vamos dizer assim, de não fazer o bem, vão sentir a necessidade, em algum momento, quando se arrependerem, de retornar ao caminho da evolução. É uma lei divina, ninguém foge. Esses espíritos vão ficar estacionados naquela faixa, não vão perder aquilo que nós já sabemos que adquiriu, mas no momento em que se predestinarem a crescer, vão ter a ajuda necessária, né, impulsionado pela vontade e pela escolha própria, né? Então, aquela história de expulsar demônios, que pessoas estão com problemas e doentes, porque demônios estão ali, esses seres fadados no mal, prejudicando aquelas pessoas. Mas que o correto é o que a doutrina espírita faz, a doutrinação, a ajuda espiritual, porque estes são irmãos ainda menos esclarecidos ou estacionados em uma faixa vibratória e que precisam ser esclarecidos, que precisam ser ajudados, e não expulsos sem nenhum princípio de caridade, em saber que ali está um espírito que precisa crescer, que precisa despertar para a vida. Este é o sentido mais lógico que devemos entender em relação a esses espíritos e a nós mesmos, né? A palavra demônio, explica Kardec, não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, pois a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio. Olha a confusão de palavras, de línguas, né? Que também as pessoas pegam em relação a essa questão, né? Então, a palavra grega daimon significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. A importância do estudo aí mais uma vez, né? Por demônios, continua Kardec, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. É o que até então nós entendíamos. Seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Isso nós já temos essa concepção. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele de toda a eternidade. Ou então haveria muitas potências soberanas. Aquela Deus voltado para o bem e estes voltados para o mal. Aí se degladiando, né? Eles dois, no sentido de levar cada um a sua história de vida, as suas energias para a humanidade. Não é verdade? E é por isso a importância do conhecimento para a gente desmistificar justamente essa questão.
E outra coisa muito interessante da doutrina é porque não as pessoas vão às instituições, à ajuda espiritual, e são bem recebidas quando a instituição é muito bem preparada e que tenha grupos que estudam permanentemente e tenha a experiência necessária. E ao invés de trabalhar, de expulsar aquele que porventura seria alguém criado, fadado para o mal, acolhem, a equipe espiritual acolhe, quando nós chegamos à casa espírita, acolhe-nos e acolhem também esses espíritos que por uma força de sintonia está ali ligado àquele que vai à casa espírita e o deixa justamente ali ao amparo da espiritualidade para que na reunião mediúnica seja, através do médium, seja de psicografia, de psicofonia, receber o esclarecimento necessário e assim poder, diante daquele esclarecimento, despertar ou não naquele momento para a sua caminhada evolutiva. Tudo, vale salientar, gratuitamente, sem cobrar nada, apenas no sentido de ajudar, que essa deve ser a missão e a orientação daqueles que lidam com os ensinamentos espirituais, os ensinamentos de Jesus. Porque todos vocês sabem que todos que trabalham na doutrina espírita são voluntários. Ninguém ganha nada. Todos estão ali no sentido de ajudar por conta própria. E se dispõem a estudar e a aprender para se capacitarem a ajudar aqueles que precisam. A primeira condição de toda doutrina, a primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Não é verdade? E o que nós estamos até agora nos dá justamente essa percepção da lógica que a doutrina espírita tem em relação a esses assuntos. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha neste ponto essencial. Se nós formos entender que o demônio foi um espírito criado à parte, devotados para o mal, foge a toda lógica. E a doutrina espírita desmistifica justamente isso. Né? Já sabemos que demônios, pelo grego, era designado justamente os gênios, né? Que podem ser espíritos que estão voltados para o mal ou para o bem. Mas que estes que estão voltados para o mal vão crescer e vão seguir a sua caminhada evolutiva. Concebe-se que povos atrasados que desconhecerem os atributos de Deus e admitem em suas crenças divindades malfazejas, também admitam demônios. Mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados à prática perpetualmente, porque isto seria negar a sua bondade. Então, o conhecimento nos faz entender e nos libertarmos desses liames, dessa ignorância do passado. É por isso aquela questão, quando o Espírito responde que os Espíritos foram criados simples e ignorantes, é justamente no sentido de não conhecer ainda as coisas. E quando nós tomamos conhecimentos dos atributos de Deus, vai ser inconcebível nós admitirmos que Ele criou seres voltados para o mal. E criou aqueles também, já numa escala, lá naquela última escala, né, de espíritos puros. Isso é inadmissível. Todos vão ter que trabalhar e caminhar para chegar ao ponto, né, como nós sempre falamos, de chegada.
Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós que irá contestar a autoridade dos seus ensinos, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens, mas estarão bem certos do sentido que ele dava à parábola demônio. Parábola demônio, não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem e dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além desta passagem, né? Kardec se refere justamente à época de Jesus, onde ele, por conta ainda da imaturidade da sociedade daquela época, teria que usar figuras de linguagem, né, para que as pessoas pudessem ter um entendimento maior daquilo que ele queria passar. Mas a humanidade foi evoluindo. Algumas pessoas não, e acharam por bem usar ou continuar com essa interpretação da letra, até no sentido de dominar as pessoas, a sociedade, para acreditarem naquilo que eles queriam que nós acreditássemos, para eles terem o controle, né, da situação, porque o contrário seria ajudar as pessoas a se libertarem, já que têm o conhecimento, libertar desses atavismos e continuar a sua caminhada, como a doutrina espírita está fazendo desde 1857. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham, né, cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Aquela ligação no início da doutrina espírita, porque a doutrina espírita começou como uma ciência, uma filosofia, consequências de tudo isso, consequências morais. E a partir daí, aliada à ciência, começou a ter um estudo profundo do que até então a humanidade conhecia, e começou a entrar em choque justamente com os achados, né, bíblicos, né, e tocando justamente nas coisas que não tinham nenhum sentido lógico de existir ou de ser interpretado da forma que até então era interpretada. Não se dará o mesmo com as figuras empregadas por Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Se, pois, em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Todos nós sabemos que em determinada passagem ele coloca que enviará no momento certo, na hora certa, um Consolador prometido. Já pensando ele justamente num processo de amadurecimento ao longo da existência da humanidade, e que a partir dali eles começariam a entender aquilo que naquele momento ele não poderia, vamos dizer assim, rasgar o véu. Aí veio a doutrina espírita justamente colocar à tona tudo aquilo que ele deixou encoberto através de alegorias, né? É por isso que
para muitos ainda é difícil acreditar, né, no que a doutrina espírita nos traz, que os espíritos nos trazem através das obras da codificação. Mas, por não acreditar, não significa que não existe, que não seja uma verdade. Mas é uma questão de amadurecimento espiritual. É por isso que existe uma infinidade de doutrinas, infinidade de religiões, de seitas, que precisam ser respeitadas e estão dentro do nível de evolução de cada um. Não é verdade? Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma, acreditaram que seres perfeitos desde toda a eternidade tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. E hoje nós não temos essa concepção. Não é verdade? Diante de tudo que nós já estudamos hoje. E assim, encerramos a aula de hoje, muito produtiva. Quando vocês forem rever o programa anterior, se tiver dúvida, tragam. Esse programa do estudo do Livro dos Espíritos é toda segunda e quarta-feira. Podem trazer que a gente discute, né? E as colocações aqui são importantíssimas, a participação de todos, né? Como essa de Maria Francelina. Eu acho que todos são anjos, uns mais elevados, outros que outros, mas todos anjos, é claro. É aquela concepção que já entendemos que todos foram criados simples e ignorantes e fadados à evolução. Né? Fadados à evolução. Se aqueles que estão lá na escala de cima, já espíritos puros, passaram por todo esse processo que nós estamos passando. E nós vamos chegar lá também. Quando? Vai depender de nós. Não é verdade? Maria Francelina pergunta: estas pessoas que fazem tanto mal na Terra, que tipo de espíritos são? É interessante essa pergunta de Maria Francelina, porque a Terra hoje passa por um processo de muita turbulência. Espíritos ainda renitentes ao mal, né, permanecem ainda na mesma prática e às vezes achamos que isso vai perpetuar, né, ao longo do tempo, mas vai chegar um momento que estes vão ter que se destinar, vão ter que tomar uma decisão, se continua com esse estado de situação de fazer o mal, ou se vão começar a se trabalharem e assim conhecerem mais das coisas espirituais. Pode chegar a um ponto, já que a Terra está começando a passar de um planeta de provas e expiações para a regeneração, e o bem vai gradativamente, né, muito lentamente, se fazendo presente. E quando estes não comportarem mais, né, ao nível em que a Terra está passando, vão reencarnar, pelo conhecimento que temos, em um planeta com maiores dificuldades para aprenderem, através da dor e da necessidade, a importância da mudança de fazer o bem. Foi aquele processo que aconteceu com aqueles exilados de Capela, que vieram de outros planetas que estavam passando pelo mesmo processo que a Terra passa hoje, aquele momento primitivo da Terra que reencarnaram aqui para passarem as necessidades, né, a luta da sobrevivência, mas com isso dá um impulso à Terra de conhecimentos, como aconteceu com aquelas civilizações do passado, né? Quer dizer, Jesus aproveita justamente estes que tinham elevado o conhecimento da ciência, mas para o mal
era muito grande o nível de prática deles, vêm, dão impulso à ciência, ao conhecimento aqui na Terra, aprende com as dificuldades do mal, a necessidade, né, ou aquela saudade inconsciente é justamente aquela lembrança de alguma coisa que ficou no passado, e essa lembrança vai nos impulsionar para o crescimento espiritual. Aí é que eles, quando adquirem essa consciência, retornam à sua, vamos dizer assim, às suas civilizações de origem, e a Terra cresce com os seus conhecimentos. Vai acontecer o que está acontecendo, as pessoas que estão fadadas a fazer o mal, eles não vão fazer o mal eternamente. Aqueles que acham que estão no poder eternamente, em algum momento vão ser impedidos de fazer o mal e continuar com o poder. Eles não vão prejudicar a evolução da Terra e da sociedade eternamente. Vão ter que, de alguma forma, aprender. E podem ser impedidos de retornar a reencarnar aqui na Terra, por conta desse momento que vai durar um tempo muito grande ainda nesse processo de provas e expiações para a regeneração, né? Para que quando se trabalharem na questão do sentimento, retornarem e ter a oportunidade de retornar aqui ao planeta Terra, né? Então, é isso que vai acontecer. Não sei se foi satisfatória a resposta à pergunta de Maria Francilina. E assim, chegamos. O Dedé, uma boa noite, chegou agora. Mas depois você revê lá no canal do YouTube, né, o programa. Chegamos ao final, né, de mais um programa Estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos, né, estudando, aprendendo, e na próxima quarta-feira retornaremos. Lembrando a vocês da nossa campanha da rifa, quem puder ajudar a vender as rifas, entre em contato através do Zap, da TV Chico Xavier, que o código é 83 99 601 7415, que nós enviaremos, como já enviamos para Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, os carnês, para que as pessoas que se dispuseram a ajudar a venda, nos ajudarem nesse sentido, para que possamos inaugurar o mais breve possível os estúdios da TV Chico Xavier. Então, muita paz, muita luz, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar.